Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das minhas videoaulas. Hoje nós vamos conversar sobre o custeio baseado em atividades, também conhecido como custeio ABC. Por que ABC? Porque é uma sigla em inglês da expressão inglesa Activity Based Costing, que é a tradução de custeio baseado em atividades. Ele visa melhorar a alocação dos custos indiretos. É claro, a maior parte do que a gente estuda na disciplina de administração de custos ou gestão de custos está relacionado a isso, né? Melhorar a alocação dos custos indiretos. Para isso, nós utilizamos primeiramente aquele esquema básico, onde nós distribuímos custos dos produtos, das contas contábeis aos produtos. Depois utilizamos a departamentalização, onde nós distribuíamos custos a departamentos e depois dos departamentos a produtos. E agora nós vamos utilizar um método diferente, que é mais um dentre tantos que existem para a alocação dos custos indiretos, visando sempre melhorar essa alocação para que a gente tenha um cálculo mais preciso dos custos de cada produto, certo? Então agora, ao invés de nós nos basearmos naquela ideia de rateios, nós vamos pensar em atividades, como o próprio nome diz, porque atividades consomem recursos. Esse é o grande mote desse tipo de custeio. E a partir disso, os produtos vão consumir as atividades. Então não é aquela relação tão estreita entre os custos que estão nas contas contábeis, critérios de rateio e produtos. Não, nós vamos pensar agora em como as atividades vão consumir os recursos que são representados pelos valores monetários, né, das contas, e como os produtos vão consumir estas atividades. Então, o custeio baseado em atividades pode ser adequado também para processos de produção um pouco mais complexos. Conceito de atividade é uma ação que utiliza recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros para produzir bens ou serviços. Peguei emprestado esse conceito lá do Martins, 2010, página 93. Um livro muito interessante e muito conhecido sobre a contabilidade de custos. Certo, nós vamos precisar de direcionadores de custos, que vão determinar como a atividade consome um recurso. Mas eu também posso utilizar direcionadores de custos para verificar como os produtos consomem as atividades. Vamos ver como a gente pode representar melhor isso. Olha só, custos, vou utilizar direcionadores de custos para determinar quanto desses custos vão para as atividades e depois utilizo outros direcionadores de custos para verificar quanto dessas atividades vão para os produtos. Na verdade, a lógica é inversa, né? É como os produtos consomem atividades e como as atividades consomem recursos. Tanto para a primeira distribuição quanto para a segunda, nós vamos precisar dos direcionadores de custos. No primeiro caso, para identificar como as atividades consomem os recursos e depois para identificar como os produtos consomem as atividades. Certo, resumindo então, a ideia por trás do custeio ABC é reduzir ou evitar as distorções causadas pelos rateios, embora existam algumas críticas no sentido de que, na verdade, os direcionadores são muito parecidos com os rateios, mas aqui não é somente uma diferença matemática, é uma diferença conceitual que vem por trás disso, para que a gente pense como são realizadas as atividades na empresa e tentar, a partir disso, fazer uma identificação melhor do que usar um frio critério de rateio, certo? Então se baseia na ideia de rastreamentos, uma busca de critérios que representem melhor a relação entre os custos, atividades e produtos. Acho que agora que vocês já compreenderam um pouquinho, nós podemos ver um exemplo. Vamos lá. Criei esse exemplo para vocês, que é da cervejaria Martins e Santos. Nesse exemplo nós temos custos diretos, que estão aqui representados apenas pela matéria-prima, certo? E temos também os custos indiretos, que estão nessa tabela. Nessa tabela, os custos já estão separados em atividades. Por quê? Porque já foi feito um trabalho na empresa de identificar quais atividades existiam e quais os custos que fazem parte destas atividades, certo? Então, nessa tabela,
já tenho as atividades com seus custos e agora quero verificar como os produtos vão consumir estas atividades. Para isso, vamos nos basear nos direcionadores de custos. Coloquei essa tabela, que nada mais é do que aquelas atividades que nós já havíamos elencado antes, os custos que nós já havíamos elencado antes, mas agora coloquei também os direcionadores. Por quê? Porque a atividade de receber e inspecionar material, que teve um custo total de 13.400, vai utilizar como direcionador o número de pedidos desses materiais. Portanto, nós vamos imaginar o seguinte: quanto mais pedidos forem feitos, mais trabalho eu vou ter com essa atividade de receber e inspecionar material, que eu chamei de receber e inspecionar material, mas na verdade esse nome pode resumir várias coisas que são feitas, como por exemplo a própria movimentação dos materiais no estoque, etc, etc. Vamos utilizar o número de pedidos como direcionador para distribuir esses custos aos dois produtos que a empresa fabrica, o produto Pilsen e o produto Lager. Também temos a atividade de controlar estoques, que nós utilizamos como direcionador o número de estoques, que é um só para Pilsen e um só para Lager. A atividade de operar as máquinas, que utiliza como direcionador as horas máquinas, que já estão aqui. E a atividade de supervisionar processos, que utiliza como direcionador o número de funcionários, que já estão elencados aqui também. Então agora nós precisamos calcular o custo dos direcionadores. O que nós podemos fazer aqui? Por exemplo, nós poderemos dividir o custo de 13.400 pelo número total de pedidos, achar então o custo por pedido e então multiplicar 8 vezes esse custo por pedido e 12 vezes esse custo por pedido, certo? Ou nós podemos fazer algo muito semelhante, que é utilizar os percentuais de direcionadores, tá? Embora se fale mais em calcular o número de pedidos desse caso, para não criar essa ideia de distribuir percentuais aqui e ali, que é muito parecido com o que a gente fazia nas outras técnicas e, portanto, poderia acabar confundindo com o rateio. Como os teóricos do custeio ABC não gostam que esse processo seja confundido com o rateio, geralmente não gostam muito que a gente utilize percentuais de direcionadores de custos, né? Mas na verdade, matematicamente falando, é a mesma coisa. Eu prefiro fazer dessa forma, eu prefiro calcular o percentual de pedidos em cada produto, certo? Para eu seguir a lógica que eu já vinha utilizando antes, e acho que é mais fácil fazer assim em planilhas eletrônicas, né? Mas se vocês preferirem calcular o custo de cada pedido e aí multiplicar 8 vezes o custo de cada pedido e 12 vezes o custo de cada pedido, tudo bem, certo? Vocês é que sabem. Aplicamos o mesmo processo nas 4 atividades que temos no nosso exemplo. Ok, então eu expandi um pouquinho a tabela e calculei aqui o total de pedidos e depois o percentual, ou no caso a taxa unitária, né? Eu prefiro usar taxa unitária mesmo, ao invés de percentual propriamente dito, porque eu acho que é mais fácil de lidar com ela nas planilhas eletrônicas, né? Então, 8 de um total de 20 é 40%, né? Que em taxa unitária fica 0,40000. Prefiro usar taxa unitária porque depois eu posso simplesmente multiplicar 13.400 por 0,4 para encontrar o meu resultado. Não preciso ficar me preocupando em multiplicar por 100 e dividir por 100, etc. Por isso eu prefiro a taxa unitária, como vocês já sabem, como vocês já viram nos meus vídeos anteriores. Certo? Descobrindo a taxa unitária, que é de 0,4, porque são 8, deu um total de 20, porque são 40% aqui, eu multiplico então os custos que eu tenho por 0,4 e encontro o total de custos dessa atividade que vão para o produto Pilsen. E depois multiplico por 0,6 para encontrar o total de custos dessa atividade que vai para o produto Lager. Certo? Repito o procedimento nas outras 4 atividades. Eu tenho aqui a atividade de controlar estoques, né? Tem um estoque de Pilsen e um estoque de Lager. Então vai 50% para cada um. 50% em taxa unitária é 0,5 ou 0,50, como vocês preferirem chamar. Então multiplico 15.200 por 0,50, né? E depois por 0,50 de novo no produto Lager.
Faço a mesma coisa aqui no operar as máquinas, né? Calculei que 450 horas de um total de 900 representa em percentual 47,37% ou 0,4737 em taxa unitária, que utilizo essa taxa para transferir estes custos ao produto Pilsen. Então, 31.500 vezes 0,4737 e repito o procedimento até o final. Bom, peguei aquela mesma tabelinha e expandi ela, só criei uma linha a mais para cada atividade, onde eu coloquei os resultados das nossas multiplicações. Então, 13.400 multiplicado por 0,4 dá 5.360 e multiplicado por 0,6 dá 8.040. Lógico que se eu somar esses dois aqui, eu tenho 1, né? Porque eu separei os percentuais. Disse que 40% das atividades são para o produto Pilsen e 60% para as atividades são para o produto Lager. Lógico que se eu somar esses dois percentuais, eu tenho que chegar em 100% ou 1, no caso aqui quando eu utilizo a taxa unitária, que basicamente é a mesma coisa que percentual, só que ao invés de usar uma escala de 0 a 100, utiliza uma escala de 0 a 1. Tá? Então multipliquei 13.400 por 0,4, deu isso aqui, 5.360. Multipliquei 13.400 por 0,6, deu 8.040. Se eu somar esses dois valores, é claro, eu tenho que voltar ao valor original, que é 13.400. Repito esse mesmo procedimento para as três outras atividades. Depois eu vou encontrar o total de custos que foram distribuídos aos produtos, somando o que o produto Pilsen recebeu da atividade de receber e inspecionar material, com o que ele recebeu da atividade de controlar estoques, com o que ele recebeu da atividade de operar as máquinas, com o que ele recebeu da atividade de supervisionar processos. Chego em um total de R$ 45.214,39, que é o total de custos que foram alocados ao produto Pilsen. Faço a mesma coisa para o produto Lager. Somo esses valores e chego em 53.885,61. Se eu somar esses dois totais aqui dos dois produtos, eu chego em 99.100, que corresponde, é claro, ao total de custos que eu tinha nas atividades antes de distribuir esses custos aos dois produtos. É bom que a gente verifique esses detalhes para ficar atentos, né? Caso a gente tenha cometido algum erro, a gente talvez possa perceber ao fazer essas verificações. Bom, agora que eu já tenho os custos indiretos para os dois produtos, eu posso partir para a próxima fase, que é calcular o custo total e o custo unitário. Isso basicamente vai seguir aquilo que vocês já viram anteriormente nas outras técnicas, né, nos outros métodos de custeios. Eu vou somar os custos diretos que foram dados lá no início, só copiei e colei eles lá dos slides anteriores. Basicamente é só matéria-prima, né? Então copiei para cá e estou justapondo eles aqui aos custos indiretos, que são os que nós calculamos no slide anterior. Agora pouquinho, só trouxe aquele resultado para cá. Se eu somar custos diretos com indiretos, eu chego no custo total. Ok. E agora, para encontrar o custo unitário, eu tenho que dividir esse custo total pelo volume de produção. O volume de produção eu não tinha dado ainda, estou dando agora, que é de 120.000 unidades para o produto Pilsen e 120.000 unidades para o produto Lager. Portanto, se eu dividir esse custo total de 113.214,39 por 120.000, eu chego em 0,94 ou 94 centavos, que é o custo unitário de produção do produto Pilsen. Faço a mesma coisa para o produto Lager e chego em R$ 1,05. Só divido esse custo total pelos 120.000, que é o volume de produção. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima!